óleo desceu com força, aleluia. Eu gosto de dormir com muito óleo. Eu gosto de dormir com muito óleo na cabeça. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sei, queridos, e eu quero agradecer, que eu sei que essa igreja durou durante 1 mês e 6 dias que a gente estava viajando a Portugal. Eu sei que a igreja aqui me acompanhou em oração. E Deus fez muitas coisas. Primeiro eu quero dizer, hoje não é mensagem, é um testemunho. E eu quero dizer à amada igreja que eu fui para Portugal para atender o chamado do meu neto, para ajudá-lo, né? Numa célula lá. E abrir a célula na casa dele. E Deus quebrou muitas dificuldades que no meu testemunho eu vou compartilhar. E eu digo, tá certo, vou orar e irei, em nome de Jesus. E passamos esse mês e 6 dias. E eu sei que coisas grandes o Senhor fez, mudanças. Questionei muito com Deus, mas me vem, quem somos nós para questionarmos contra o Senhor? Quem sou eu para questionar pelos propósitos que Deus tem? E aí, queridos, nesse testemunho, mas nós demos um tema, e o tema é: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. É o tema dessa noite. E nós vamos convidar Fabinha, essa intercessora, para fazer aqui a leitura. E eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Só poderia ser essa leitura. Jeremias, capítulo 1. A partir do verso 4 ao verso 10. Ela vai fazer na linguagem de hoje. Aleluia. Amém? Deus chama Jeremias. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta às nações. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois eu sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Amém, igreja? Pode sentar. Eu vou deixar as fotos agora por último. No outro culto eu passei logo as fotos no início, certo? Queridos, eu quero agradecer ao Deus, Criador e sustentador das nossas vidas, da minha vida. Eu quero agradecer às igrejas que têm me acompanhado em oração, muitas delas em ajuda, né? Mas eu quero também agradecer aos meus filhos e às minhas noras. Elas estão todas duas aqui. Quando
quando eu já tinha a decisão de que iria voltar a Portugal, eu tive que fazer já falo muito nos áudios, né? Imagine o tamanho que eu fiz para os meninos. Que eu precisava dizer algo do que Deus tinha feito. E sabe, queridos, e eu tive respostas maravilhosas. Meus filhos, eles não são nossos. E eu sabia que eles todos três iam dizer: mãe, conte conosco, conta comigo, conta com a minha casa. E não deu outra, né? Eu sei que custou lágrimas, assim como para mim custou lágrimas. Mas eu contei o que Deus, como Deus me convocou e como eu respondi ao Senhor. E hoje eu estou aqui para também compartilhar com a igreja. Eu agradeço a vida de vocês. Isaac, Fabiana, Antônio Filho, Diane, meus netos, Jonatas, Pedro, Davi, Daniel, Cristiana, Robinho, né, que é meu genro também do coração, que é filho. Saron, né, por entender. Mas também eu deixei muito claro para eles que eu estava dizendo para eles, eu estava comunicando para eles, eu necessitava muito do apoio de vocês, mas eu não estava pedindo, porque quem tinha me chamado, eu sei, e eles também conhecem, o Deus, que é o Deus de eternidade a eternidade. Então, queridos, essa leitura da palavra de Deus, ela me acompanha. Ela me acompanha, né? E eu quero dizer, eu tive um ministério assim que eu me consagrei. Meu amado me enviou para o Vergel, Igreja Batista Betânia Vergel, que hoje renasceu. Uma igreja que tem crescido para a honra e glória do Senhor. Um homem de Deus, alguém que eu tive a bênção de ganhar para Jesus, discipular, e depois impor as minhas mãos sobre a sua vida, e depois dizer: Deus disse que é você que vai ficar aqui nessa igreja. E voltei para cá. Eu estou dizendo isso porque eu sei que muitos aqui não me conhecem. Muitos aqui não me conhecem. E eu preciso passar algumas informações que hoje é testemunho, né? Então, aquele trabalho, pastoreei lá 6 anos e meio, e Deus fez muita coisa. Enquanto aquela grande construção ia sendo erguida, as almas também chegavam. E quando nós entregamos, estava uma igreja de mais de 400 membros e um templo enorme. Mas eu sei que foi o Senhor que fez, não foi Cristina. Eu sei, eu não entendo nada de construção. Eu só disse: Senhor, eis-me aqui. Então, com esse mesmo eis-me aqui, é que eu vou para Portugal pregar o evangelho. E aí, queridos, eu fiz algumas anotações para ver se eu não saio muito do fio da meada, né? Então, desde que eu me converti, esse texto me acompanha. E quando Deus me chamou para ir à igreja lá no Vergel, aqui Jeremias diz para o Senhor: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar. E eu disse para Deus: Senhor, eu não vou para o Vergel não. Eu não vou porque eu não sei pregar. E eu não vou. Minhas conversas com Deus é assim, sabe?
Aí depois ele vai torcendo, até chegar ao ponto que Deus quer. Eu não vou porque eu não sei orar. E ele disse, eu ouvi a voz de Deus. Eu não deixarei faltar maná e nem o óleo fresco. E assim ele fez. E assim o maná continua. A igreja continua crescendo, povoando, ganhando, né? A unção, ele disse, vá, que eu não deixarei faltar o maná. E em Portugal, o que é que o Senhor te garantiu, né? Aqui no texto diz assim, quando Jeremias diz assim, eu sou muito jovem. Eu disse para Deus, Deus, eu já estou com 71 anos, Deus, como é que tu vai me querer? Foi o primeiro questionamento que eu fiz para Deus. Deus, eu já estou com 71 anos, vou fazer agora em julho, 72, já fiz, vou te servir até o final da minha vida, vou te amar. E foi muito difícil, né? E Deus disse, não, eu vou te proteger. Foi a promessa que ele disse, vou te dar saúde, vou te proteger. Então, queridos, eu estou confiado que lá não vai faltar o maná. Foi promessa dele aqui, mas a pessoa é a mesma. Ficou lá, mas está aqui também. E eu tenho certeza que ele vai me proteger. Se for propósito de Deus, eu volto. Se não, eu não voltarei e vou ser sepultada lá. Eu não vou mais dizer que eu vou voltar com 1 ano, com 2, com 3, porque eu não faço o que eu quero. Eu disse aos meus filhos que ia passar 2, 3 anos, mas agora eu estou dizendo, quando eu queimei as carroças essa semana, eu disse, não, Senhor, eu não vou levar nada. Eu não sei se o Senhor vai permitir que eu volte. Eu quero voltar. Eu quero. Mas eu quero. Eu também fui para lá para passar 1 mês e seus dias, cumprir e voltar. Mas não foi assim que aconteceu. Queridos, eu preciso voltar um pouquinho para dizer para vocês que desde que eu me converti, mas Lúcia está hoje aqui? Não. Desde que eu me converti, eu orava pelas nações. Aqui está alguém que orava pela África e vestia. Sempre eu tive loja, né? Vendendo roupa. Às vezes não era uma loja, mas era sacoleira. Não importa. Mas eu hospedava as missionárias, dava-se roupas para levar, dava a melhor hospedagem que eu poderia fazer. Orava, a igreja, mês de agosto, mês de setembro, missões mundiais. Eu mobilizava a igreja, vamos tirar a oferta da África. E fazia peças e mais peças lá na frente, todo mundo vestidos de africanos. Todo domingo tinha uma peça sobre a África. Tinha música, tinha coreografia. E orando por missões. Mas, queridos, em 2010, nós tivemos aqui em Maceió o privilégio de um congresso. Esse congresso era pelo pastor Robortella, que é o líder da escola Clamor das Nações. É uma escola que tem em Belo Horizonte, que é uma escola, naquela época era 21 dias. E aquilo veio ao meu coração de forma tão forte que eu disse, eu vou para essa escola. E eu vou com o meu amado. Aí complicou.
Porque naquela época, ele não tinha a visão que depois Deus limpou a visão. Hoje veio muitas pessoas aqui na frente e minha oração foi: Senhor, limpa a visão para entender o teu direcionamento. Porque quando nós estamos turvo, eu vou contar aqui um momento também da minha visão turva e eu não entendi. Então, eu disse: eis-me aqui, Senhor, eu quero ir para essa escola, mas só vou com meu amado. Falei com ele, ele disse: não, filha, 21 dias, vou nada para essa escola. Eu disse: é coisa de doido lá, não vou te negar. A gente terminava o trabalho 1 da madrugada e 5 horas já estava nos montes orando. E era frio, na Belo Horizonte tem época do ano que faz frio, foi em janeiro. E os professores e todo mundo estava olhando quem faltava. 366 alunos. Todos da idade de 18 a 30 anos. Estava lá já a de cabelos grisalhos. Grisalhos? É grisalhos ou grisalhos? Grisalhos, né? Eu estava lá, mas estava com meu amado. E comecei a orar, queridos, para Deus abrir o coração dele e ele ir a essa escola comigo. E aí ele recebeu aqui na igreja uma pastora que ela faz até escola ela é capixaba. Ela é do Espírito Santo e ela faz escola de libertação. Elizabeth, muito bem, irmã Tânia. E aí, eu assisti todo, mas de noite eu estava pregando noutra igreja. Ela ia pregar para a igreja, a escola já tinha terminado, né? E aí, quando ele ia descendo ali nos degraus, ele me falou, ela disse: pastor, você disse que tem o desejo de ir do Sul, a Coreia do Sul. Então eu vou lhe dar a sua passagem para você ir à Coreia do Sul. Lembra que o pastor falava que ia à Coreia do Sul? Ainda comprou mala para ir e tudo mais. Aí ele ficou muito feliz. Aí quando ele chegou em casa, ele disse: meu bem, eu tenho uma surpresa para você. E eu disse: o que é, filho? Ele disse: eu irei com você para a escola Clamor das Nações. Menino, mas foi uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, naquela noite. Mas quando amanheceu o dia, eu comecei a ficar um pouco triste. Meu Deus, será que quando começar as loucuras lá, será que ele não vai dizer: para que você me trouxe aqui? Aí eu tive uma conversa: filho, eu sei que você falou assim, está pronto para ir, mas eu vou dizer, lá eu já tenho assistido os vídeos, de se apaixonar mesmo por Jesus, para a loucura de Jesus. Você está disposto? Ele disse: estou. E nós fomos, 21 dias. Realmente ele bebeu muito. Eu vou confessar: olha, filhinho, tu está aí no céu, mas eu nunca tinha dito, mas agora eu vou dizer. Eu vi até meu amado caído na unção. Dá um aplauso para Jesus. Quando o pastor, bem de idade, que é pai de todos esses, ele é americano, mas eu esqueci do nome. Ele é pai. Não, ainda não foi o David Killer. Era um velho, um senhor bem de idade, mas ele sempre vem em Belo Horizonte. Ele é pai de Júdice, ele é pai de Robortella, ele é pai de muita gente boa aí, sabe? E eu vi, e eu tenho escrito no meu caderninho: meus olhos viram o meu amado cair na unção na escola Clamor das Nações. Nem meus filhos sabiam, porque ele não compartilhou e eu também. Mas agora ele já está na glória, né? Né, filhão? Já está na glória, pulando, glorificando. Tem hora que glorifica deitado, sentado, toda.
Então, queridos, foi nessa escola que quando terminou a gente ia saindo, um jovem mais ou menos, quase adolescente, como o Joquinha, como o Jonatas. Ele disse: ei, pastora, eu quero falar contigo. Eu disse sim. Ele disse: eu estava com vergonha, mas terminou o trabalho e eu vou te falar. Durante toda a adoração, durante todo o congresso, eu vi você pulando, pisando nas nações. Dá para receber um glória a Deus? Eu digo: meu filho, de onde você é? Ele disse: eu sou de Rio Largo. Eu guardei aquilo no coração. E eu digo: agora que eu vou para a escola Clamor das Nações. Aí fomos. 21 dias, bebemos. Mas só que quando eu cheguei assim meio triste. Deus não me chamou para as nações. Eita Deus, eu vi tantos jovens se derramando, né? Eu disse: é porque eu já estou com meus, acho que já está com 50, quase 60, ele não quis. Eu pensei, né? Mas ele colocou um desafio dentro do meu peito. De eu posicionar todos os filhos espirituais a amar nações, a orar por nações, a orar, começar logo por Israel. Vocês oram muito por Israel devido a esse direcionamento de Deus. Orar pelas nações. Então eu vim com esse direcionamento de orar, de profetizar na cabeça, quando eu ia jogar o óleo para aquele separe para as nações. Queridos, e eu digo: bom, quem vai para as nações são meus filhos espirituais. Amém, amém, amém. Amém. Fiquei muito feliz. Deus não me quer, mas quer meus filhos espirituais. Aí o tempo passa um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Investir justamente nos filhos espirituais. Chega a pandemia, né? A pandemia chega. Aí é um tempo difícil para todos, difícil para as igrejas, difícil para o evangelho. A gente que pensava que estava difícil, mas Deus nunca parou de trabalhar. Deus nunca trabalhou de dizer: eu quero vidas, eu quero almas. E aí, queridos, um dia o pastor Anderson estava fazendo uma live. E lá em Moçambique, na cidade de Beira, estava um jovem missionário não, ele era chamado, mas não tinha igreja, não tinha nada. Mas tinha um coração para dizer: eu quero o Senhor. E este rapaz, ouvindo essa live, entrou em contato com o pastor Anderson e começou. E ele disse: olha, eu não sou pastor, eu não sou missionário, mas meu coração arde e eu quero juntar pessoas para poder levar a mensagem. E aí, o pastor Anderson foi dando cobertura, né? Fez até a consagração por vídeo, consagrou o pastor, e ele começou o trabalho. Resultado de tudo isso, ano passado ele foi às nações. Beira, em Moçambique e em outra cidade também, que vai de garupa de bicicleta durante 2 horas. Esse ano ele vai novamente. Quem é o pastor Anderson? Um filho espiritual, que eu vi de um bêbado, de alguém que vivia muito mal com a esposa, por causa das farras. Eu vi o que Deus fez naquela vida. Dentro de pouco tempo, né? Deus posicionou um homem de Deus. Um homem já pisando nas nações. Pode dar um glória a Deus? As nações precisam de pessoas que digam: eis-me aqui.
Então, quando você estiver conversando com outras pessoas de outra nação, coloca Jesus no diálogo. E aí foi assim que começou a igreja. Ele nem foi através, né? Olha que ferramenta maravilhosa que nós temos. Mas vamos continuar. E aí, quando foi final de 2022, que vai fazer 4 anos aí em novembro, né? Antes um pouco chega meu primogênito neto e meu primogênito bisneto. Pastor Fernando, que foi consagrado aqui antes de ir, e lá eles só reconheceram. E o Levi, que é baterista, que é o filho dele, né? E a Heloísa já foi consagrada lá em Portugal, né? Então, aí eu vou para Portugal, eu vou. Quando é que você não ouve a voz de Deus? Quando é que sua mente, seus olhos estão embaçados? Quando você não entende a vontade de Deus. Eu disse, filho, não vá, filho. Você é tão querido, você é tão amado aqui. Você é nosso neto mais velho. Você é não sei o quê. Você é seu pai. Precisa você ajudar no ministério. Mas não teve nada. Não teve. Ele foi. Ele, com 1 mês e pouco, foi a esposa, né? Às vezes nós estamos com os nossos olhos embaçados, certo? Então ele foi e ficou morando em Lisboa, casinha pequena. Mas quando foi final do ano, Deus proporcionou algo para ele. Deu um emprego, o mesmo emprego, mas uma condição melhor para ele sair de Lisboa e vir para Alpiaça, é a cidade que nós estamos. Então, essa cidade é uma cidade pequena, de apenas 7.000 habitantes. É bem pequena. E um dia eu mandei alguém, quantos mil habitantes? Disseram 90, e eu saí dizendo que era 90. Depois eu disse, deixa eu olhar esse negócio direito. Por quê? Porque eu vi a cidade, eu andei na cidade toda, como é que tem isso tudo? Só tem 7.000 habitantes. Então, veja bem, não tem trabalho evangélico, tem apenas, há 5 anos atrás, havia uma igreja, a Assembleia de Deus, que ainda hoje está a placa, a Assembleia de Deus, que diz que uma vez por mês vinha para esse trabalho. Fazia o trabalho e pronto. Só que ninguém consegue quem são os donos, porque nós estávamos querendo alugar. Lá em Portugal, eu digo bem em Alpiaça, tem muitas casas abandonadas. Pastor, o que é isso? E eu perguntei lá o que é. Lá a geração está uma geração de idade. E as pessoas jovens não querem filhos. E agora, abre bem os olhos, casais que ainda podem ter filhos. Abre bem teus olhos. Para me testemunhar o que eu vi. O que eu vi. Então, o que acontece? Não tem filhos, ou às vezes tem um, também não quis filhos, né? Vai embora para outro país. Pronto, a casa ficou, nunca vem, fica lá, abandonada, cheio de prédios, de casas abandonadas. Essa assembleia é uma, mais de 5 anos, não tem quem saiba quem é o dono. Devia ter sido alugada, né? E ninguém sabe. Agora para as mulheres e para os casaizinhos. Queridos, eu vou contar uma triste história que eu vi com os meus olhos. A vizinha, toda célula a gente convida para vir, é um casal de idoso. 70 anos, 75, ele e ela. E Heloísa, a minha filha Nora, ela é muito prática.
ela trabalha em casa, no computador, pronto. E graças a Deus por isso, ela ganha bem. E ela é muito prática, sabe por quê? Porque quando o Fernando diz assim, Heloísa, vamos para tal lugar, vamos. Ela pega a mão, pode estar trabalhando no computador, arrasta os 2 filhos e o que tem na barriga, já é o 3º. E vamos. No instante, menina, é uma rapidez para fazer isso, né? Aí o vizinho viu, logo no início, quando eles chegaram lá em dezembro, e disse assim, ô Heloísa, eu acho tão lindo, vocês sempre saem, e saem muito, que Fernando, eles toda hora sai. Aí eu acho lindo vocês, sai com os filhos. E aí ela disse assim, você tem quantos netos? Ele disse, eu não tenho nenhum. Eu tenho um filho de quase 50 anos, mas diz que não quer filhos. E essa está sendo a geração. E está chegando aqui no Brasil. Ele teve um, mas o que teve não quis filhos. Família, acabou. Família acabou. Aonde é que você encontra na Bíblia que filho é coisa pesada? É peso. Diga onde é. A Bíblia diz que filhos é o quê? Herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Eu só sei que a Heloísa só vive lá botando as mãos dela no ventre das mulheres. E ela testemunha, ela diz, toda vez que eu engravidei, Deus me dá uma bênção. A bênção do filho e uma bênção antes. E este ano agora, para a chegada do próximo, que vai ser agora em novembro, eles já estão recebendo, em nome de Jesus, a casa própria. A casa própria. Entendeu? Para a honra e glória do nome do Senhor. E ela diz, oi? E não vão parar o fabrico. São 3 meninos. Se fosse, ia parar. Mas diz que querem uma menina. Se vier outra, ainda não vão parar. Mas também eles estão muito satisfeitos com um menino. Porque nossa família, através de uma palavra que Fabiana recebeu, que eu guardo até hoje essas palavras de Deus. Um dia eu falei com ela, disse, é mesmo, sogrinha? Eu digo, foi, pode se lembrar. Quando o Pedrinho estava grávida de Pedrinho, né? Aí ela foi no médico, né? Assim, pensando que podia ser uma menininha e tal, né? Um homem de Deus aí, né? Aí o intercessorzão. Aí a médica disse, olha, é mais um menino, mais um homenzinho. Ela disse que na hora quis ficar meio triste. Mas aí ela saiu. Ela disse que quando sentou no carro, que tocou a chave, o Espírito Santo de Deus ministrou e disse assim, eu estou dando mais um homem, porque o mundo precisa de homens. E o mundo precisa de líderes que conhecem o Salvador. Pronto. Aí ela se alegrou e veio o intercessor para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então, queridos, não pense que filho seja peso. Filhos é bênção. É bênção. Sabe? É bênção. Esquece o trabalho e pensa na bênção, que eu sei que é bênção mesmo. Mas vamos para Alpiaça. Vou falar. Muito bem. E aí, quando eu fui a Portugal, eu pensei que eu estava cumprindo tudo, né? Estou indo debaixo de uma promessa. Eu botei aqui. De uma promessa do apóstolo Léo. O apóstolo Léo é um apóstolo de São Paulo, um homem de Deus, que a gente tem muitas palavras guardadas no coração e que já se cumpriram e vão se cumprir. E ele foi a 10ª, não foi a última vez não. Foi a antepenúltima vez que ele veio. Eu estava ali sentada na frente de Márcia. Ele ia subindo para o altar com o pastor Antônio Filho.
Isso tem uns 7 a 8 anos. Ele voltou e disse: pastora, eu vim te falar. Deus manda te dizer que você ainda vai pregar o evangelho em Portugal. Eu dei uma risadinha, né? Aí nós fomos jantar juntos. Eu disse: pastor, que negócio aquele que você me disse? Pregar, eu não sei nem falar o português bonito. Eu vou para Portugal. Ele disse: eu entreguei o que Deus me deu, mas eu guardei no coração. E aí quando foi em novembro, quando o Fernando disse: vó, eu estou precisando de você aqui. Deus me deu uma casa, ainda é de aluguel, está comprando a hora. E a casa é pequena, mas tem uma área bem grande. E eu não consigo mais ficar parado. Ele disse: eu já disse para Deus que eu vou fazer dessa área uma igreja. Vou fazer dessa área uma célula. E eu queria aproveitar nesse momento que eu estou falando para botar as fotos. E eu vou mostrar mais ou menos a vocês como o trabalho está lá. E depois eu vou compartilhar o meu chamado. Pode colocar as 4 fotos, parece. Primeiro eu quero apresentar a família, que muitos eu sei que não conhecem. Do meu neto, minha neta Nora. Aqui nós fomos conhecer a cidade de Porto. Mas eu vou dizer no final o que foi que eu vi de mais lindo em Portugal. Mas Porto é muito bonito. Olha, aqui está a Heloísa, meu neto, que muitos conhecem, que ele pulava aqui no altar adorando ao Senhor. O Levi, ali eu. E aqui está o Samuel, mas ela está grávida de outro. Então, aí a família pastoral que Deus está usando lá em Alpiaça. Pode passar outra. Agora nós vamos para células, eu acho. Aqui eu estou pregando na igreja em Lisboa. A igreja do pastor Rafael, que é a cobertura espiritual. E ele é muito amado dessa igreja. Muito amado, né? Menina avó de Fernando foi assim tratada assim. Ei, mas eu quero dizer algo para vocês. A família de Deus é coisa boa, queridas. Quando a gente chega, pode chegar em qualquer lugar. Em qualquer nação que você chegar. Que você faça parte de uma igreja. Você é bem recebido. Você é amada. Você fala a mesma língua. Você louva os mesmos cânticos. É o mesmo louvor daqui. É a língua universal. Jesus é universal. Mas não é. É o mundo inteiro também, né? Mas é o mundo inteiro, certo? Então, aí eu estou pregando na igreja. Igreja chique, né? Mas estava lá eu, né? Pode passar para outro. Agora nós vamos para as células, né? As células. Aqui, queridos, aqui Deus começou a me pegar. Nessa célula, pode deixar o som baixo mesmo. Nessa célula, nós ganhamos uma africana para Jesus. O nome Dalila. Quando terminou, Fernando fez o apelo, mas ela não foi. Mas ela passou a célula inteira chorando. E quando terminou, aí Heloísa é muito boa no evangelismo, assim, de 2 a 2. Heloísa foi lá fazer o apelo, ela aceitou e Heloísa me chamou para orar. Mas, queridos, eu vi a hora, eu caí, sabe, porque a emoção, a unção daquele momento, o chamado queimando dentro, e eu orei, agradeci a Deus, ficamos na comunhão da célula, e depois naquela noite eu fui para meu quarto quietinha, murchinha, que não disse nada. Porque naquele momento eu sabia que Deus me queria lá. E aí eu fui me deitar, né? Quando a célula terminou de sair, que lá tem a comunhão, conversa. E eu quero dizer para vocês,
os africanos, eles falam muito bem o português. Mas eles falam português erudito. O nosso é muito mastigado com os índios. Nós temos muita coisa, né? Mas os africanos, eles têm um português. Você entende tudo muito bem e eles falam pautadamente, porque o português, você precisa estar olhando para a boca, mesmo assim você quase não entende, porque eles falam rápido demais. Você entende 5, 3 você não entende e assim por diante. Então, foi assim, pode voltar para a africana e depois pode botar outra. Aí Deus começou a me pegar. Outro. Aqui é outra célula, querido, célula cheia de Deus. Vocês observaram? Aqui nós temos português, ou aqui nós temos brasileiros, esse casal, africanos, português, os noivos que nós tivemos a graça de assistir, né, e de presenciar lá o noivado deles, né, de André, e agora esqueci o nome dela. Mas a maioria é africanos. Aí Fernando, quando começou a célula, né, ele disse que uma vez, mas Deus, eu abri a minha casa, estou aqui para ganhar os portugueses e tal, né? E Deus disse assim, eu vim para todas as nações, todos os povos e todas as nações. Aí ele disse, vó, acabou o meu questionamento, porque aqui em Portugal eu achava que ia ser os portugueses, mas eu vou dizer para vocês, precisa de misericórdia de Deus, porque é muita gente de idade mesmo, que carolas, e que as igrejas estão fechadas, quase fechadas, que já estão velhos, não podem ir à igreja. Os de pessoas de idade, como é que chama? Não é bem asilo, não. Pronto, a casa de casa que coloca os idosos, né? Lá tem muitas. E eu tinha marcado para ir, mas choveu muito e nós não fomos. Mas tem muitas casas. E o catolicismo está, certo? E a geração de 50 anos abaixo não tem referencial nenhum de evangelho. Porque aqui no Brasil, quantas pessoas não se decidem porque conheceu uma avó que orava, um tio, um avô, e etc, etc. Aquela semente ficou. Quando era pequeno, viu a avó, que era crente, fervorosa, o avô e etc, etc. Lá não tem referência. Porque se tiver a referência, é no Deus morto, que ele sabe que é morto. Então você fala, eu fui fazer fisioterapia, e uma hora eu terminei, e disse assim, que Deus te abençoe. Ela disse, não, eu já sou abençoada, ele não, para mim não existe. Desse jeito, uma doutora, né? Não é só porque é a doutora. Lá as pessoas pensam em trabalhar, parará, papapá. Então é uma geração que não tem referencial. Aí eu tinha um avô. Então, precisamos de muita oração por Portugal, para que possa vir uma geração que conheça o Senhor Jesus, porque aqui está atual. É muito complicado, né? Mas Deus no controle, né? Deixa eu dar aqui uns pulos, né? Olha, cheguei na parte do Léo. No final de 2025, foi quando o Fernando e tal. Eu quero dizer para vocês que quando o Fernando me fez o convite, eu disse, Nando, eu chamo ele de Nando. Nando,
eu não vou, meu filho, porque eu tenho medo de avião. Eu já andei muito, mas eu vou te falar um negócio. Eu vou orar para Deus tirar esse medo de mim. Eu não sei se foi a Fabiana, ou foi a Diana, ou foi a Edilene. Eu não sei para quem eu disse, ou a Dai. Eu disse assim, que estava sentindo que Deus estava tirando o medo de mim, de voar. Eu não sei quem foi, mas eu já abri a boca várias vezes e disse, eu estou sentindo que eu estou perdendo o medo de voar. Porque quando era perto de voar, eu tinha aqueles sonhos, eu naqueles corredores já para entrar, sabe? E me acordava apavorada. E isso não estava mais acontecendo comigo. Aí eu fui no médico, comprei o remédio. Aí quando chegou em Recife, sabe o que aconteceu? Eu estava com a mala e aí disseram, se você quiser, despacha. Eu digo, não, mas eu vou levar, é quanto a mala? Ele disse, não é nada não, porque hoje o avião vai quase vago. Aí eu mandei a mala, aí o remédio foi, aí eu digo, pronto, isso é Deus tomando os remédios da minha mão. Aí eu voei, foi sem remédio mesmo, porque estava dentro da mala do avião. Aí, queridos, Deus fez a obra, né? E eu cheguei até lá. Deus sabe que eu não fui a Portugal para passear. Eu tinha até convidado a irmã Edilene para a gente ir. Eu tinha feito uns planos. Depois o Senhor me desfez tudo. E eu disse para a Edilene, nós não vamos passear, não. Eu ainda dei uns passeinhos, fui a Porto, mas eu nem queria. Eu estava tão feliz com o que eu vi lá. E agora eu vou dizer o que mais me impressionou lá em Portugal. Em Lisboa tem um ministério, Casa do Leão. É um ministério enorme que eles estão chegando no Brasil, já está na cidade de Marília. Ministério enorme. Acompanhe esse ministério. É um ministério lindo. E não é assim, não tem muito manto não. Sabe? Você acha que Casa do Leão é muito? Não tem muito manto. É vidas e servir a comunidade. Esse povo trabalha fazendo comida para dar. Os cultos à noite, quem vem, depois do jantar, já janta. Todo mundo. Eu tive o prazer e a alegria de passar quase um dia. Cheguei lá às 7 da manhã e saí 4:30 da tarde. Somente orando e louvando. Não teve palavra. 4 pastores e um adorador. Um pastor orava meia hora. Louvou meia hora, louvou. E fazia turnos de 4. De 2 em 2 horas, 4 pastores. Aí quando nós fomos almoçar, vamos. Ei, eu quero dar uma boa notícia para vocês. Eu quero que vocês se coloquem de pé para aplaudir o Senhor. O que eu vi lá, pode ficar de pé. Em nome de Jesus, eu convido todos vocês, porque a notícia é boa. Cansei de dizer no púlpito que o Brasil seria um celeiro de missionários. Eu quero dizer que o Brasil já é. O Brasil já é celeiro de missionários. Aplaudam o nome do Senhor. O Brasil já é celeiros de missionários. Celeiros de missionários. Pode sentar. Queridos, eu conheci assim bem rápido mais de 30 pastores. Isso foi num dia normal de lá. Normal. Que todos eles trabalham na missão. Mais de 30 pastores, entre pastor e pastora, todos brasileiros. A maioria, mulher portuguesa, ele brasileiro, ou vice-versa. Mas todos ali na função, trabalhando na Casa do Leão. É um ministério enorme. Eu fiquei sentida porque eu não trouxe fotos. Eu só tenho um lá com uma irmã, que foi a primeira pessoa que eu abracei.
abracei uma indiana. Esse dia foi indiana. Aí veja bem, queridos, o Brasil está lá, fazendo um trabalho lindo. Aí, da onde é? Eu sou de Recife, eu sou de Goiás, eu sou de São Paulo, eu sou de Belo Horizonte, eu sou de Maceió. Ele disse, um pastor, disse, olha, o pastor que não está hoje aqui, está em Maceió, que ele é filho de Maceió, e nesse dia ele estava pregando na igreja do meu genro, porque a mãe é membro de lá, e o nome dele é Mateus, é um dos pastores de intercessão, e dia de sexta-feira ele faz intercessão de 6 horas na sexta-feira e termina 6 horas da manhã do sábado. Então já disse, não vou, em nome de Jesus, vou continuar dirigindo, peguei o carro do meu neto lá, vou continuar dirigindo, porque pelo menos 2 vezes no mês, vou pegar o carro, vou para a cidade de Santarém, que é a cidade grande lá pertinho, de lá vou pegar o trem passa mesmo em frente, desço, passo o dia lá e volto à tardinha, pego o carro e vou para Alpiaça, pronto. A localização de Alpiaça, ela é essa cidade de 7 mil habitantes, mas tem uma cidade muito grande que é Santarém, que fica a uns como daqui no Francês. Em Santarém é a cidade de Pedro Álvares Cabral. Cidade onde ele nasceu, a cidade onde estão os restos mortais dele, a casa, conheci. E como daqui em Barra Nova, tem a cidade de Almerim, que é uma cidade maior do que Alpiaça. Mas Deus nos mandou para Alpiaça, naquele lugar, né, para plantar naquele lugar, aonde não tem nenhum trabalho evangélico. Vê se eu termino agora, né? Aí, queridos, para encerrar, aqui eu já falei sobre a coisa que eu achei mais lindo foi esse trabalho. Pode ver, eu pude ver com os meus olhos que o Brasil verdadeiramente já é celeiro, espalhado em todas as nações. Eu quero dizer que quem orava pela África, Deus ouviu sua oração. Apesar da África ser muito grande, eu sei que tem muitos lugares que nunca ouviu ainda falar. Mas Moçambique e Angola está muito bem evangelizado. Para a honra e glória do nome do Senhor. E eu, em nome de Jesus, ainda quero colocar os meus pezinhos lá na África. Não é muito perto não, viu? Ainda não, eu pensava que era. Mas acho que ainda é umas 7 a 8 horas de voo. Então, queridos, eu voltei. Eu quero dizer a minha condição que eu voltei. Mas eu preciso chamar como foi o chamado, Jesus. Aí quando aconteceu da gente ganhar essa menina, a Dalila, eu fui para o quarto, né, e fiquei, meu Deus está chamando, mas eu não posso, eu acho muito bom Maceió, tem meus filhos, tem muitos amigos, muitos irmãos, mas tudo bem, né, vai passando. Aí eu disse, Heloísa, eu vou dar uma voltinha aqui em Alpiaça, eu não vou sair dessa rua, é uma rua que eu sou meio desorientada, sabe? Graças a Deus que tem o Waze, né, quando a gente vai de carro, mas eu fui a pé. Eu vou conhecer aqui, aí é uma rua grande que passa todos os caminhões, não tem aquelas cidades que passa o trânsito por dentro da cidade? Aí quando eu cheguei lá, ela me deu logo um chip, para se qualquer coisa eu me perdesse, eu ligar para ela, né? Porque lá cartão de crédito, a gente não tem banco, nossos bancos não tem lá não, viu? Então, e nem nossos documentos também servem, a não ser a carteira de motorista. A identidade, nada. Então,
Aí eu saí. Eu saí andando, andei. E questionando com Deus. Ah, Deus, Senhor, eu não venho não. Porque eu moro em Maceió, eu amo Maceió, eu amo as igrejas lá. Eu amo meus filhos, meus netos. Senhor, além do mais, Senhor, eu já desde os meus 24 anos que eu tenho servido ao teu trabalho. Eu não estava pensando de me aposentar não, viu? Não estava não. Eu passei um tempo muito parado, porque Deus sabe a enfermidade do meu amado. Mas nunca me passou a ideia de eu viver bem bom, entendeu? Ó, eu já fiz muito para Deus, agora eu vou na igreja e pronto. Não. Mas comecei a questionar. Questionando, não, Senhor, eu não posso, eu já sou dessa idade, vem uma doença, aqui não tem plano de saúde. Olha, foi tanta coisa que eu falei para Deus, não, Senhor, arrume outro, porque não dá. Aí aqui é uma cidade muito pequena, né? Botei todos os questionamentos para Deus. Aí eu cheguei, já estava cansada, eu cheguei num cafezinho lá. Lá é muito comum os cafés. É uns cafés assim, bem chique, certo? Bem chique, os cafés. Aí pedi um cafezinho, aí sentei lá numa mesinha, lá no fundo. Eu digo, bem, agora eu vou abrir meu celular para ver o que tem. Queridos, quando eu abro o celular, estava pastor Silas Malafaia. Queridos, eu não sou, de primeiro eu ouvia muito. Eu sei que ele é um homem de Deus, um profeta de Deus. Mas, às vezes eu acho muito rústica aquela forma como ele conversa com os repórteres e tal. Mas eu sei que ele é um homem de Deus. E eu não tirei, porque eu costumo tirar. Vou para outras coisas, mas eu não tirei. E olha o que ele disse em alto e bom som. Olha a frase, mas essa frase está dentro de uma palestra dele hoje, que eu fui procurar e vi que não foi Rios, né? Foi uma palestra dele. E ele disse assim, e eu anotei, voltei, anotei. Não despreze o lugar onde Deus te colocou hoje. O que eu vinha questionando? É um lugar pequeno, Senhor. Eu gosto de Maceió. É insignificante. Então, não despreze o lugar onde Deus te colocou hoje. O que parece pequeno, escondido ou insignificante, pode ser o cenário que Deus está usando para preparar a sua maior promoção. Queridos, você até pode entender que é promoção de outras coisas. Mas o que uma pessoa de 71 anos, eu vou para lá para ganhar dinheiro? Qual seria a minha promoção? É vidas. Minha maior promoção. Então eu vou ganhar mais do que eu ganhei vidas aqui. Dá para você aplaudir o Senhor e dizer, Senhor, que seja feito assim, que seja feito assim, que seja feito assim. Então, minha maior promoção é vidas. É vidas. Então, queridos, estou pronta. Não sei ainda quando vou, porque Portugal cada dia agora está fechando as portas. Mas Deus chamou, Ele se responsabiliza. E eu tenho que descansar meu coração. Já queimei as carroças. E eu já disse para Deus ontem quando eu cheguei, chorando, né? Eu fui lá para o quarto de Cristiana. E disse, Deus, eu já fiz a minha parte. Vou agora morar na casa dos filhos. Porque eu não vou alugar um lugar para me ficar. Que eu espero que nesses 2 meses meu visto vai sair.
Já queimei as carroças, já vendi, já dei, vou dar. Não tenho mais nada. Já aluguei a casa, já entrou. Aluguei para o homem de Deus. Minha casa vai ser consagrada, com encontro de casais, com oração, com discipulado. Pronto. Mas eu quero finalizar com Jeremias. Eu quero finalizar com, acho que é em Reis. Em Reis, não. Reis era a história de... Eu quero finalizar com Jeremias 20, verso 9. Que voltei, mas só para esperar aguardar o meu visto. Mas eu quero dizer que há um fogo ardente e queimando dentro do meu peito, que me dá uma força para me fazer o mesmo que Eliseu fez. Eliseu fez. Eliseu, quando Elias chamou, ele queimou as carroças, fez a lenha, né? E as juntas de boi. Ele matou os bois, fez churrasco e chamou os irmãos e amigos e foram comer churrasco. Eu não tenho boi, né? Mas eu vou fazer algo com meus filhos e filhas espirituais. E assim, queridos, e aí depois que ele fez isso, ele seguiu o seu chamado e foi ser ajudante do profeta Eliseu. Então, lá, um pouquinho diferente, porque o casal disse para mim: vó, eu quero você aqui, para você me ensinar. Ele é um jovem de 30 anos. Para você me ensinar, juntamente, eu e Heloísa, nossos filhos, para você tocar, para você nos ensinar a não só uma igreja, mas abrir, não só a cela, mas abrir uma igreja. E agora eu quero pedir para vocês colocarem o vídeo que tem um pessoal montando as cadeiras. Eu quero que vocês, por favor, coloquem. Esse é um videozinho, mas pode passar, deixar sem, viu? Armando as cadeiras. Pronto. Deixa eu dizer o que é isso. Isso foi sábado que eu recebi, domingo que eu recebi. Passa novamente. É Fernando dizendo: vó, eu convoquei toda a célula, para poder a gente montar as cadeiras da igreja. E nós estamos à procura de um ponto para abrir a igreja. Peço que a amada igreja nos acompanhe em oração. Então, eu fiquei muito feliz. Já tem alguns lugares, né, para poder eles verem. Alguns nós vimos, uns estavam sem banheiro, né? E eu quero dizer para vocês que o meu coração, por isso que eu estou aqui de Portugal. Agora não sei se bota Brasil, Portugal, Israel, né? A Moçambique, que é a África, né? A Angola, que é a África, né? Brasil, né? Então, mas dentro do coração de Deus cabe todas as nações. E dentro do nosso coração também cabe para a gente orar, interceder. Tem aqueles que vão, mas tem aqueles que ficam sustentando as cordas para aqueles que vão descer a cisterna. Então me ajude em oração, me ajude a desbravar. Saia com o nome de Portugal, de Alpiaça, né? Assim, queimando do peito de vocês. Porque não vou para brincar, não vou para passear. E eu vou em busca da minha promoção. Dentro dessa palavra que o pastor Silas Malafaia disse assim: o que parece pequeno, escondido ou insignificante, pode ser o cenário que Deus está usando para preparar a sua maior promoção.
A igreja pode dizer amém? A igreja se coloca de pé. A igreja vem o ministério de adoração. E nós vamos adorar o Senhor com mais um hino. Com um chamado de Deus. Ei, todos nós temos chamados. Uns para ir às nações. Eu tinha, queridos. Mas quando eu fiquei dessa idade, eu digo, não. Eu vou investir nos filhos espirituais. Mas Deus me queria. Deus me quer. E eu quero dizer para vocês. Se Deus te chama, não endureça teu coração. É melhor nós dizermos para o Senhor, eis-me aqui. Eis quem somos nós para questionar sobre as coisas de Deus. Eu agradeço muito a Deus mais uma vez e a meus filhos queridos. Todos meus filhos têm torcido. Têm me ajudado demais. Mas Isaac é uma coisa demais. Essa semana eu queimava as carroças e estava olhando assim um pacote de exame do pastor dessa altura. E eu fui olhando um por um, porque podia ter algum documento importante. Eu quero só dizer isso, Isaac. E os documentos estavam tão cheios da letra de Isaac, porque era ele que mais acompanhava o pai na Santa Casa, ia mais no médico, da Santa Casa era ele, e era lá que ele se tratava. Os outros iam também, Antônio e Cristiana, mas ele se colocou na brecha de ajudar. Então eu vi muita letra dele nos exames. É para voltar tal hora, é para voltar. Isso é assim. Eu vou falar com o médico, né? Então eu só posso dizer: adeus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. E